Graça e paz, irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a ansiedade, que a nossa irmã Nete deu a primeira parte, né, semana passada, junto com Késia. E hoje nós vamos à segunda parte, que diz ansiedade, confiando em Deus. Como as meninas devem ter comentado na aula passada, né? Os sintomas de quem tem um transtorno de ansiedade, taquicardia, sudorese, agitação, né? E tantos outros. O transtorno de ansiedade, ela é uma doença mental, como muitas outras conhecidas, como a síndrome do pânico, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno bipolar, a esquizofrenia e a depressão. Então, o transtorno da ansiedade também é considerada uma doença mental, né? E ela é muito comum em qualquer faixa etária. Às vezes a pessoa que está passando por essa situação pode até imaginar que isso é incomum, que poucas pessoas passam por isso, mas é muito comum isso acontecer. E o primeiro tópico do nosso estudo hoje, que é confiando em Deus para conseguir vencer a ansiedade, me fez pensar nas crianças. Por quê? As crianças, elas confiam nos pais. Elas não se preocupam praticamente com nada. Elas vão para a escola, voltam da escola, brincam, passam o dia tranquilo sem se preocupar com nada. Não se preocupam com a segurança, não se preocupam se vão ter o que comer na hora do almoço, se vai ter lanche, se vão sair, não se preocupam se vão ter uma roupa em boas condições, se vai ter um calçado, se elas vão ter que ir ao médico e está tudo pago, né? Plano de saúde, elas não se preocupam com nada. Mas por que será que as crianças, elas não se preocupam com nada? Porque elas têm seu pai e sua mãe e elas confiam plenamente neles. Elas dependem totalmente deles e ficam despreocupadas, porque sabem que tudo aquilo que elas necessitam, seu pai e sua mãe irá suprir. Vão dar a elas tudo aquilo que elas precisam, não é verdade? Vão fazer por elas. E elas têm uma certeza também, que seu pai e sua mãe as amam, certo? E que vai fazer por cada uma delas aquilo que elas não podem fazer. Então, isso me fez lembrar, é uma confiança assim, que não tem nem tamanho para descrever, né? As crianças, elas demonstram essa confiança assim, sem explicação. E voltando aqui para o nosso estudo, a Bíblia, ela nos mostra como reduzir a ansiedade com a ajuda de Deus. Mas você pode até pensar assim, mas eu acredito em Deus, eu confio no Senhor, mesmo assim eu não consigo, é mais forte do que eu. Mas você, irmã, irmão, você não precisa enfrentar a ansiedade sozinho. Você tem que ter na sua mente que Deus está com você. E você ficar dominado pela ansiedade, sendo controlado por ela, não vai ser bom nem para a sua saúde física, porque nós já vimos que ela afeta o nosso corpo físico, nem vai ser bom para a sua saúde mental e muito menos para a sua fé. E Deus não quer que você viva paralisado pela ansiedade, sem poder fazer as coisas que você gosta por causa da ansiedade, cheia de angústia, cheia de medo. Ele não quer isso para a sua vida. E a Bíblia, ela nos traz alguns conselhos, né? Que vai fazer com que a gente consiga controlar essa ansiedade. Só uma coisa que eu quero também frisar aqui, que o transtorno da ansiedade, ela é diferente da ansiedade que todo mundo tem. É muito comum, é normal você se preocupar
com uma coisa ou outra. Ah, vai vir amanhã 6 pessoas almoçar aqui em casa, eu tenho que ver o que é que eu vou precisar comprar para fazer um almoço, para fazer um lanche. Essa é uma ansiedade normal, comum. Todo mundo tem isso. O que vai diferenciar a ansiedade comum da ansiedade, do transtorno da ansiedade, é a intensidade dessa preocupação e a duração dessa preocupação. É isso que vai diferenciar a ansiedade comum do transtorno de ansiedade, que é algo muito mais intenso e muito mais duradouro. E vamos lá para as dicas importantes para eliminar a ansiedade. Se você quiser pegar um lápis ou uma caneta e um papel para ir anotando alguns pontos que você acha importante. Primeiro, conhecer o que a Bíblia diz. A gente tem que ter conhecimento daquilo que a palavra de Deus traz para nós. E a Bíblia ela é muito atual, né? A ansiedade é coisa nova? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Fala sim. Vamos lá? A Bíblia, para começar, ela nos diz que nós temos um Deus que é todo poderoso. Que Deus nos ama e que está no controle de tudo, no controle de todos, no controle da nossa vida e da sua vida. E se você entregar a sua vida a Ele, você não precisa ter medo do futuro, do que vai lhe acontecer, porque Ele está no controle. O seu futuro, Deus está cuidando. E quando você lê a Bíblia, você descobre que Deus ele é bom, Ele é justo, Deus é sábio e que Ele nunca falha. Então você pode abrir a sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 4, do versículo Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 7, que diz assim. Vou dar um tempinho para vocês abrirem sua Bíblia. Repetindo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Todo mundo achou? Vamos lá. No versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, esses 2 versículos é um convite à oração. É um convite para que a gente conte tudo aquilo que está se passando na nossa vida ao Senhor, através da oração e através da súplica. E a súplica é aquele pedido mais específico de ajuda. Então, se você está passando por esse problema e não consegue resolver sozinho, suplique ao Senhor, peça ajuda a Ele, não é verdade? E quando a vida parece não ter mais sentido algum, a paz de Deus é quem nos sustenta. E essa paz, ela vai agir como um anjo da guarda para proteger a nossa mente, a nossa saúde mental, os nossos pensamentos. Viu aí como a Bíblia está bem atualizada? E o que é que você pode fazer também? Você pode relacionar alguns textos da Bíblia que falem sobre preocupação e ansiedade, né? Coragem, que nos fale a respeito da fé, da perseverança, de ânimo, motivação. Tudo isso você pode pesquisar online, ou então na sua Bíblia de estudo. Lá atrás, lá no finalzinho, deve ter essas palavras. Mas você pode pesquisar também na Bíblia online. Você digita lá ansiedade, versículos que falem sobre ansiedade, sobre a fé, perseverança, coragem, ânimo. E você pode sempre se alimentando dessa palavra, desses versículos que vão te ajudar. O segundo é dar a ansiedade para Deus, é entregar essa ansiedade que você sente para o nosso Senhor.
Então, quando você for orar, rasgue seu coração. Conte tudo o que se passa, sem segredos. Conte tudo para Deus. Ai, Senhor, eu estou me sentindo assim. Eu não tenho conseguido dormir. Eu não consigo mais fazer minhas coisas do dia a dia porque passa um pensamento negativo, vem uma preocupação que eu não consigo controlar e ela não vai embora, eu só penso nisso, me sinto com a mente perturbada. Conte, não tenha vergonha. Ah, mas Jesus já sabe de tudo. Sabe. Ele já sabe de tudo, mas ele quer te ouvir. Você não pagaria um psicólogo para te ouvir? Olha aí, Jesus é de graça. Conte tudo que está se passando na sua mente, no seu coração para ele. Ele já sabe de tudo, mas ele quer sentir que você está entregando aquele problema nas mãos dele para que ele possa resolver. E a ansiedade, gente, é um fardo muito pesado para se carregar sozinho. Entregue esse fardo para Deus, né? Conte para ele tudo que está ali acontecendo e diga: Jesus, tome conta disso, porque eu não consigo carregar sozinho. Confie em Deus e deixe que ele controle a sua vida. E sempre que você ficar ansioso, conte para ele. Entregue essa ansiedade para ele. Sempre que você estiver em casa, ou na rua, no trabalho, ou for dormir, qualquer momento da sua vida, passou um pensamento negativo, uma preocupação que está começando a te afligir, na mesma hora, Jesus, olha, está acontecendo de novo. Jesus, ó, esse pensamento chegou agora na minha mente e está ficando difícil. Conte para ele. Entregue a ele a sua ansiedade. Como diz lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Deixa eu ver aqui, porque minha vista já não anda tão legal aqui para perto. E diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, lance sobre o Senhor todas as suas angústias, todos os seus medos, todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade. Lance sobre ele. Descanse, dê a ele, entregue ao Senhor. Diga: Jesus, isso aqui não é meu, não, é teu. Toma conta, resolve por mim, porque eu não posso resolver. Então, como eu já disse antes, rasgue seu coração para ele. Conte tudo. E um segredo: não pergunte por quê, nem questione, mas pergunte para quê. Para quê que Deus está permitindo eu viver isso? Porque a gente sabe que tudo é permissão divina. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, é permissão de Deus. Às vezes é um problema difícil de se resolver, mas Deus está vendo lá o futuro e ele sabe, pode ser uma aprovação, pode ser uma prova, um treino, um teste, né? Tá nos preparando para algo. Mas se você contar com ele, você passa pela prova e tira um 10 lá na frente. Amém? Então, assim, nós falamos tanto que Jesus fez, né? Nós falamos tanto do que Jesus fez no passado e do que ele ainda pode fazer hoje no futuro, né? Mas muitas vezes a gente não consegue viver Jesus hoje, viver os milagres de Jesus hoje, no presente e principalmente na nossa vida, né? Assim, é como se a gente não conseguisse colocar em prática aquilo que a gente fala a respeito dele, né? Então, se a gente diz que Jesus cura, que Jesus é poderoso, que Jesus vai nos ajudar, vai nos socorrer, a gente tem que confiar nisso que a gente fala. A gente tem que confiar naquilo que a gente prega, naquilo que a gente mostra da sua palavra, né? Então, não esqueça, Deus, ele cuida de você. Por isso, quando você for orar para ele, orar com ele, identifique seu problema, aponte o que está acontecendo, confesse, divida com ele, né? Não vá dividir no Facebook, nem no Instagram, não. Tem muita gente que coloca, né, algumas mensagens, estou assim, estou assado. Não, o Facebook não vai resolver, não. Conte para Jesus que é bem melhor. E creia que ele vai te dar a vitória, amém? O terceiro ponto
é colocar em perspectiva, né? Você olhar de um outro ângulo, observar esse problema de uma outra maneira. E isso é uma boa forma de você controlar a ansiedade, né? E se você aceitou a Jesus como seu Salvador, como Salvador da sua vida, você tem algumas certezas sobre o seu futuro. Quer ver? Primeiro, você tem certeza que Jesus nunca irá lhe abandonar. Quem tem certeza, dá um ok aí, comenta aí embaixo, certo? Segunda certeza que você tem é que você vai para o céu e que você vai ter a vida eterna. Joia! Terceira certeza que nós temos é que nós não pertencemos a este lugar. Então, tudo isso aqui é passageiro. Todas essas provas, todas essas dificuldades vão passar. E que tudo que acontece na vida da gente, seja bom, seja ruim, coopera para o meu e para o seu bem. Então, essas 4 coisas já são garantidas para o seu futuro. Então, não importa o que vai acontecer na sua vida. Aconteça o que acontecer, Deus vai cuidar de você. Muitas vezes é difícil a gente entregar a nossa vida assim, completamente nas mãos de Deus, porque a gente quer ter o controle da nossa vida, né? Mas não tem nada melhor do que a gente entregar o controle da nossa vida nas mãos daquele que nos deu a própria vida, amém? Então, nos momentos mais difíceis da sua vida e com muita ansiedade, lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre disso, não esqueça. Então, você colocar em perspectiva ajuda a controlar, né, essa ansiedade por coisas pequenas, porque esse transtorno de ansiedade geralmente acontece por coisas simples, né? Você tirar uma nota baixa, né? Ou perder um ônibus, não passar num concurso, isso não vai destruir a sua vida, né? Mas as pessoas que sofrem do transtorno da ansiedade têm isso como algo super importante e isso modifica a vida delas, porque elas colocam seu foco naquilo, né? E quem tá de fora diz, gente, mas isso é uma coisa tão simples. Mas para quem tá vivendo esse problema não é tão simples, né? Mas tenha em mente que isso não vai acabar com sua vida. Eu tô dando um exemplo, né? E até problemas mais complexos, como um divórcio, né? Atrasar uma conta, quem nunca passou por isso, né? E porque aconteceu uma emergência, um problema de saúde, não ter como pagar a escola, tantos problemas mais simples como problemas mais complexos, né? Isso não vai acabar com a nossa vida. A gente tem que colocar sempre isso na nossa mente, que isso não vai acabar com a nossa vida. Porque ficar ansioso não vai ajudar a resolver os problemas. Se toda vez que você tivesse um problema e você ficasse ansioso, essa ansiedade ajudasse a resolver, era ótimo, era o segredo de resolver todos os problemas, mas não vai lhe ajudar em nada, né? Então, saiba que cada vez que você tiver um pensamento de angústia, aquele aperto no coração, não adianta se desesperar, porque não vai resolver. Não vai resolver. Nada que você sinta ou qualquer coisa que você anseie, nada vai mudar aquele fato. Mas se você tiver o escudo da fé, acreditar em Deus e clamar e orar, no nome de Jesus, Ele vai vir em teu socorro. Amém? Quarto tópico que tem aqui, fala que nós devemos resolver uma coisa de cada vez, né? Não adianta eu querer resolver tudo de manhã, tenho 1000 coisas para fazer e eu quero resolver tudo agora. Não, não adianta não. É um dia após o outro, né? Então, muita ansiedade é provocada, né? Porque a gente pensa em muitos problemas ao mesmo tempo. E quando isso acontece, a gente precisa organizar o que é prioridade do que é secundário, né? Então, não vale a pena você ficar ansioso por algum problema que poderá acontecer amanhã ou depois.
Você tem que focar em resolver aquilo que está mais próximo do teu futuro, que está mais iminente. Eu tenho uma conta para pagar no dia 7 de agosto. Vou começar a me preocupar agora de uma maneira que eu não consiga mais nem dormir. Não, vamos se organizando aos poucos, uma coisa de cada vez. Vamos resolver uma coisa de cada vez. Claro, eu tô dando um exemplo, né, gente? Então, você pode até fazer um exercício. Pegar um caderno, você que passa por essa dificuldade, você pode fazer um caderno e fazer uma relação de coisas que realmente são prioridades e coisas que são secundárias. É uma maneira até de você se organizar, certo? Você vai conseguir ter controle do que é real, né? E muitos de nós sofremos por antecipação, por algo que às vezes nem vai acontecer e talvez nunca aconteça, tá bom? E o quinto tópico é você procurar ajuda. Como eu já disse antes, a ansiedade é um fardo muito pesado e não vale a pena você carregar esse fardo sozinho, né? E eu falei da gente ter essa confiança em Deus, de contar com Ele. E controlar a ansiedade não é uma coisa fácil de se fazer. E à medida que nós vamos dando lugar a ela vai se tornando uma doença e que precisa de cuidados. E se a gente não tiver cuidado, essa ansiedade ela se transforma também na síndrome do pânico. E não é porque eu confio em Deus, né, que Deus não possa usar outras pessoas para nos ajudar, né? Então, a gente pode contar com pessoas, né, que aprenderam a lidar com a ansiedade, né? Ver como foi que elas conseguiram controlar de maneira realmente prática, né? A gente pode contar com a ajuda dessas pessoas que já passaram pelo mesmo problema. Você também pode procurar a ajuda do seu pastor ou um líder ou uma líder da sua confiança, né? Tem que ser uma pessoa da sua confiança para lhe orientar, para sentar com você, conversar, orar junto com você. E se a ansiedade está causando problemas físicos, procure também ajuda médica, porque os médicos eles também podem receitar alguma medicação para controlar essa ansiedade. E há vários outros profissionais, né, que são capacitados. E Deus usa essas pessoas, elas estudaram, têm habilidades, e Deus as usa também para ajudar tantas outras, como psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas ocupacionais, né? E eles vão te levar a ter uma vida mais equilibrada. Mas creia que sem Jesus tudo é vazio. A gente procura essa ajuda, mas a gente coloca também o nosso problema nas mãos de Deus. E Ele te convida a mergulhar nele, buscando ouvir os seus conselhos. Aonde? Através da sua palavra. Então, ore, né? Busque a Deus, peça para que Ele levante Ur e Arão para sustentar você neste tempo. Ur e Arão, que história é essa, Ciclélia? Se você for lá no Velho Testamento, quando conta a história do povo israelita que eles saíram do Egito, foram libertos, né, pelo Senhor, usando a pessoa de Moisés. E quando eles estavam passando pelo deserto, muitos povos atacavam eles, né, e eles entravam em guerra. E Moisés sempre estendia os braços, enquanto aqueles guerreiros estavam ali lutando, né, com o inimigo, para que Deus fosse abençoando. O pessoal estava ali lutando, os soldados estavam ali lutando no corpo a corpo, mas Moisés estava ali com suas mãos estendidas, orando, buscando ao Senhor, para que o Senhor desse vitória, né? Só que chegou um momento que os braços de Moisés já estavam cansados, né? Ele não estava mais conseguindo
ficar com os braços levantados. E quando ele baixava os braços, o pessoal começava a perder ali na luta. E quando ele levantava, o pessoal começava a vencer novamente, né? E o que é que acontece? Vem Arão e Hur, colocam uma pedra perto de Moisés para que ele se sentasse, ficasse mais descansado. E os dois amigos, um do lado e outro do outro, sustentavam os braços de Moisés para que ele continuasse pedindo a bênção do Senhor para o seu povo. E desse modo, eles ficavam até o pôr do sol. Essa história você pode ver lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 12. Então foram duas pessoas que Deus usou para ajudar Moisés, porque aquele fardo estava pesado, estava difícil ele fazer sozinho. Então é um exemplo, né, para quem sofre desse problema ou de qualquer outro problema, que você peça a Deus que levante duas pessoas de confiança para te ajudar a te sustentar. Às vezes a gente tá fraquinho ali, mas vem um irmão e nos pega pela uma mão, chega outro, pega pela outra e nos ajuda a seguir em frente. Então, Deus, ele levanta em cada fase da nossa vida pessoas, né, que vão servir de coluna para sustentar as nossas mãos. E essas pessoas são pessoas que são designadas por Deus, né? Mas tenha em mente que só Jesus pode libertar você. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais como eu aprendi também, que essa palavra tenha chegado ao seu coração e que se você está passando por este problema, por esta dificuldade, entregue ao Senhor, porque a gente não consegue realizar tudo sozinho, mas nós temos uma pessoa que está lá no céu, mas está aqui conosco também. Ele só está esperando que você peça ajuda a Ele. Não esqueça, ore, suplique ao Senhor e que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossas mentes, guardando nosso pensamento de coisas ruins, de coisas angustiantes. Que Deus abençoe a todas vocês e até o nosso próximo encontro. Amém?